Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje estaremos falando do mais novo filme que irá chegar no dia 28 de maio, que será o Natal Amargo. E bom, o filme, ele conta a história de um diretor roteirista, no qual ele está querendo escrever a mais nova grande obra da vida dele. E enquanto ele vai tentando escrever essa obra, vai tentando fazer essa obra, ele vai enfrentar dificuldades pelo caminho, vai vendo necessidades, problemas e por aí vai. Bom, para quem é novo aqui no canal, eu sempre divido o canal com duas partes, a parte com e a parte sem spoilers. A parte sem spoilers é sempre os primeiros 5 minutos de episódio, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e a parte com spoiler é dos 5 minutos em diante. Então, bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, o filme é bom. Eu achei ele muito chato, assim. O filme ele tenta se dividir em duas vertentes, no qual eu não vou falar agora por conta de spoiler e tal. Mas ele acaba tentando se dividir em duas vertentes e não consegue fechar nenhuma dessas duas. Enquanto ele conta a história dos personagens que a gente vai seguir eles, que são os personagens da história, né? Você já vai entender, quem ficar na parte com spoilers, do que eu tô querendo dizer. Que basicamente é uma moça que trabalha com marketing, um rapaz que é bombeiro e também faz striptease. E ele vai trabalhando no relacionamento desses dois, em alguns problemas pessoais da moça, e algumas coisas que estão acontecendo na vida dela, que ela vai tentando lidar com os amigos, com família, coisas que ela faz errado, coisas que ela acha que está fazendo certo, e por aí vai. No desenrolar da trama também, ela vai vendo que nem tudo que ela faz é o certo e nem tudo que ela faz também é o errado, que ela tá nesse meio que ela precisa aprender a dar mais valor para o que é importante e a deixar o que não é tão importante um pouco mais de lado. E a ver o que as pessoas estão falando sobre tudo. E ela precisa aprender o que faz e não faz direito, no qual ela está tentando usar tudo que está em volta dela para criar uma nova história e percebe que ofende algumas pessoas com isso. Então, basicamente, ele tenta contar essa história, essas dificuldades dos escritores, dos roteiristas, que muitas vezes enfrentam quando vão contar uma história ou criar uma história. Que muitos roteiristas, eles acabam misturando a realidade com a ficção. Então, tem pedaço da realidade lá, só que ao mesmo tempo é mais ficcional do que o real. E por aí vai, nessa boa e velha discussãozinha do que é o real, o que não é, o que é ficcional, o que não é, e por aí vai. Bom, minha nota de 0 a 5 para Natal Amargo vai ser uma nota 3,5. Um 4, vou colocar um 4, porque ele é ok até em algumas coisas. Só que ele é muito chato, muito repetitivo e muito... e não consegue incluir bem as tramas que ele apresenta. Então, bom, vamos agora à parte que a criança chora e a mãe não vê, a parte dos maravilhosos spoilers. Então, alerta de spoiler. Primeiro de tudo, o que eu acho que é complicado do filme? O filme ele se passa em duas vertentes, a vertente do escritor e a vertente da obra. O escritor, né, um rapaz no qual ele está escrevendo a mais nova obra dele, que é o Natal Amargo, que é o filme que a gente está assistindo. No qual, conforme as coisas vão acontecendo na vida dele, ele vai colocando tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Por exemplo, uma amiga da melhor leitora dele tentou suicídio porque não aguentou a morte do filho. Ele vai lá, cria uma personagem com essa situação e fez ela tentar suicídio por causa da morte do próprio filho também. Coisa que depois essa amiga dele odiou e detonou ele por isso. E ele vai misturando realidade, ficção, sem se preocupar com o que ele vai ofender, com o que ele vai ver, o que ele não vai ver. E a mesma coisa acontece na vertente da inscrição do que ele está escrevendo. Então é um filme que ele fica tentando cruzar entre essas duas vertentes, só que ele não fecha as vertentes. Quando ele parece que vai chegar no final do filme e fechar alguma dessas vertentes, não, ele não fecha, ele só arrasta mais. Então ele basicamente é um escritor tentando fechar a obra e não conseguindo e fica frustrado por isso e
enlouquecendo, falando um monte de porcaria, fazendo um monte de bobagem. E ele não, o filme ele acaba sendo mais maçante do que qualquer outra coisa. Ele tem um começo que é interessante, que interessa, tudo, só que ele não consegue se manter. Ele é um filme muito complicado, ele é um filme muito corrido, ele não tem uma noção bem do que ele quer, o que não quer, e isso complica muito pro filme, porque ele é uma obra... Eu nem sei explicar como é essa obra. Ele acaba sendo chato, desgastante e maçante. Ele é só isso, ele não tem nada além disso. E acaba que por um filme que podia ser tão grande nesse nível, ficar desse jeito chato e maçante é muito ruim, porque ele é de um grande diretor, eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas ele era de um diretor que já fez muitas outras coisas boas, que viajou, fez loucura, e ele fez até uns anos atrás o Quarto ao Lado, que foi um filme muito elogiado, só que ele não passa disso, ele não passa de um filme qualquer coisa, um filme meia boca, e um filme que não tem pé nem cabeça, no qual você, telespectador, fica perdido e não entende absolutamente nada do que está acontecendo, e é uma coisa chata. O filme, ele é chato. Ele tem umas coisas boas, tem uma ideia legal, tem um monte de coisa que podia ser interessante, mas ele não passa de chato, infelizmente. Bom, minha nota de 0 a 5 para Natal Amargo vai ser uma nota 4, vou manter o 4 ainda, que ele tem uns atores bons, tem um visual legal, tem uma câmera da hora, tem um jeito de montagem maneiro, só que ele tem esses problemas que eu citei. E bom, por hoje é só, pessoal. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui no canal, de me seguir nas suas redes sociais, @cinespeaker, e de se inscrever aqui. É um botãozinho vermelho, tá? Aqui, ó, se inscrevam. Ou aqui, eu não sei para onde vai. Enfim, se inscrevam, ok? E eu sei que eu tô atrasado com o episódio do Mandaloriano Grogu, mas eu tive que jogar totalmente fora todo o arquivo, e eu ainda não consegui gravar ele, por falta de tempo e por muitas coisas aconteceram aí. Mas eu vou postar, só que vai demorar um pouquinho mais. Então por hoje é só. Não se deixar o gostei e até a próxima.